gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês já viram aqui no título, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês livros que vocês podem ler, mas não podem romantizar. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se você for comprar alguma coisa na Amazon Submarino Americana, compra usando o meu link que eu vou deixar aqui na descrição, porque se você me ajudar muito, ajuda muito o canal a crescer também e não altera em nada o valor pra você. Nós temos também um clube do livro chamado Starbook Club. Se você quiser participar, você comenta aqui, comenta nos comentários. Quero participar, que aí eu mando o link pra vocês do grupo do clube do livro. E aí a gente lá lê livros diferentes todo mês, a gente debate, é muito legal, todo mundo lá é muito unido. E espero vocês lá. Então bora parar de enrolação e bora logo pra esse vídeo. Bom, gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque a gente lê muitos livros em que a gente vê relacionamentos que não são ideais, né? Que a gente sabe lá no fundo do nosso coração que aquilo ali não é uma coisa natural, uma coisa normal. Só que no universo ali dos livros, tudo é muito lindo, tudo é muito tranquilo, as coisas elas vão se adequando e os perdões eles vão chegando. Enfim, gente, fiz essa listinha aqui de livros pra vocês, de livros que vocês podem ler, mas não podem romantizar. Ou seja, aqueles livros que você pode ler, pode se entreter, pode se divertir, mas você tem que saber que aquilo ali não é uma coisa pra você querer pra sua vida, principalmente se você é uma adolescente, entendeu? O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Já Disse Que Te Amo, e nesse livro aqui a gente vai conhecer a Eden. Eu li esse livro mês passado. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Eden. A Eden é uma menina de 16 anos que tá indo passar as férias na casa do pai. E lá ela vai conhecer os filhos da madrasta, inclusive o Tyler, que é um garoto problemático. Ela já conhece ele já chega assim, de um jeito meio violento, discutindo com a mãe e tal. E aí ela conhece ele, eles são irmãos, né? Não levo a fé isso que eles são irmãos, pra mim eles não são irmãos, pra mim ele é filho da madrasta dela. Mas aí eles se conhecem e tal, tem ali basicamente a mesma faixa etária, acho que ele é um pouco mais velho, deve ter uns 18 anos. E aí ela conhece a vizinha dela e tal, e ela começa a andar junto com um grupinho de amigos dele, inclusive a namorada dele, e eles começam a se conhecer. Só que ele é muito revoltadinho, então assim, acontecem umas coisas que ela fica questionando muito ele, então ela fica assim, não, você não vai fazer isso, sua mãe te botou de castigo e tal, não faz isso, não faz aquilo. E aí ela começa, ele entra ali num surtinho que ele tem, né, ela começa a descobrir algumas coisas sobre ele que ela não gosta e tal, ele tá envolvido com o uso de... E aí ela vai e num momento ali que ela não quer que ele saia pra fazer nenhuma besteira, ela dá um beijo nele, eles acabam se envolvendo e aí a gente vai ver eles começando a se apaixonar. Ele é super legal com ela, ele trata ela de um jeito legal, ele trata ela bem, ele é muito bonzinho com ela, então eles se apaixonam ali, né, eles têm ali uma faixa etária parecida, então eles se apaixonam. E quando eu digo pra vocês que não romantizem esse livro, não é que o cara seja tóxico no relacionamento deles. Não! Ele é super legal com ela, ele não faz nada assim de ruim com ela que eu tenha notado, né? Pode ser que eu esteja equivocada e alguém tenha visto alguma coisa a mais, mas eu não vi ele sendo diretamente ruim com ela. Mas como eu digo pra você não romantizar, primeiro, se você conhece um menino e ele quebra as coisas, não namore ele, não se apaixone por ele, não se permita se apaixonar por ele. E outra, se você conhece um menino e aí você descobre que ele usa drogas, não se apaixone por ele. Já é um caminho aí, entendeu? Se ele é um cara que tá ali discutindo com a mãe, desrespeitando a mãe, não, se apaixone por ele. Quando eu digo que não é pra romantizar esse livro aqui, não é porque o Tyler, acho que é Tyler, não é porque ele é um cara ruim com a Eden, não é porque ele é tóxico com ela, é porque ele é uma pessoa que ele é tóxico com ele mesmo. Então assim, não entrem nessa de tipo, nesse caso aqui, de achar que vocês vão ser salvadoras de alguém e que alguém por estar com vocês vai deixar de fazer o que ele faz. Por exemplo, ele, quando começa a andar com ela, ele não usa drogas. Mas isso não quer dizer que se você conhecer um carinha que use drogas, você vai ser a pessoa que vai fazer ele parar de fazer isso, entendeu? Porque a gente só faz isso quando é por nós. Então, se eu faço alguma coisa que é errada, eu não vou te parar de fazer essa coisa errada por causa de outro. É uma coisa que vem muito da própria pessoa. Então, esse livro aqui é um belo exemplo de livro que você pode ler, mas não pode romantizar, porque é um livro que tem uma pessoa que ela tem dificuldades de lidar com ela mesma e com os próprios sentimentos, então ela faz coisas pra escapar daquele lugar que ela tá. Então ele vai lá, ele bebe, ele faz isso, ele faz aquilo, e ela, como personagem de um livro, ela
se envolve com ele e ela resgata ele desse lugar. Ele não para de fazer o que ele faz por causa dela, mas porque os caminhos dele ficam diferentes a partir do momento que eles começam a se relacionar. Mas não quer dizer que isso vai acontecer de verdade. Então, assim, você pode ler, mas não romantiza o fato dela ter conseguido modificar ele, porque não é bem assim que acontece, mas assim, dela ter conseguido resgatar ele pra você levar isso pra sua vida de posso me envolver com uma pessoa totalmente problemática porque eu vou conseguir resgatar ela, entendeu? O próximo livro que eu trouxe aqui pra vocês é um livro chamado Todas as Lágrimas que Chorei. Eu critiquei muito esse livro ano passado, foi um livro que eu esperava muita coisa dele e assim, ele me decepcionou em todos os âmbitos que ele podia me decepcionar. No livro, a gente conhece, na verdade no primeiro livro a gente conhece o Romeu e a Isabela. Acho que é Isabela? Até esqueci o nome da menina. A gente conhece esse casal, na verdade, ele é CEO de uma empresa, né, da empresa dos príncipes e tal, uma joalheria. E aí ela vai ser secretária dele, eles se conhecem e tal, ele ajuda muito ela. E aí eles se envolvem e se apaixonam. Só que ele tem um trauma extremamente grande primeiramente de pessoas orientais, e ela é uma oriental. Então assim, ele já enfrenta ali, ele já passa por cima dele mesmo pra poder estar com ela, se relacionar com ela. A gente não sabe os motivos e as razões dele ainda, a gente só vai saber isso no terceiro livro. E a autora já disse que o terceiro livro só sai provavelmente ano que vem, 2024. Então assim, a gente vai continuar sem saber o que aconteceu pra ele ter esse trauma de pessoas orientais, que não é explicado no primeiro nem no segundo livro. A gente vai saber só no terceiro. E também ele tem outro trauma. Ele não quer ter filho de jeito nenhum, de forma nenhuma. Ele não quer. Só que acontece que a nossa personagem, ela acaba engravidando. E ele simplesmente abandona ela grávida nas costas da família dele e vai embora. E ele fala que ele não pode lidar com isso, que é demais pra ele, e ele simplesmente vai embora. Acontece que a Isabela, ela tá grávida e ela tá numa gravidez de alto risco, e assim, ele vai embora sem saber se ela tá viva, se ela não tá, se o bebê viveu, se ela viveu, ele não sabe de nada, ele simplesmente vai embora e não liga mais pra família dele pra saber de nada. Acontece que o pai dele sofre um acidente, e nesse segundo livro ele volta, e aí ele vai ver que ela ainda tá grávida e tal, ele vai ver que ela ainda tá grávida e que o bebê vingou e tal, e ele vai começar a ajudar ela ali. Mas ele é muito ridículo nesse livro. Ele é ridículo com o bebê que a mulher tá esperando, pra vocês terem noção. Então assim, ele foi um personagem que eu tinha construído um castelo pra ele no primeiro livro. Ele era perfeito com ela, era maravilhoso. Chegou no final do primeiro livro, ela engravidou, ele abandonou ela. No segundo livro ele volta, mas ele continua assim, ele volta com ela até, eles ficam ali juntos um tempo, mas ele continua sendo babaca com ela, e ele se refere à criança de formas assim, que não são legais, sabe? Então assim, ela vai e grávida, e ela continua tentando ajudar ele, mesmo ele sendo babaca com ela, e ela sendo a pessoa que precisa de ajuda ali. Então assim, é um livro, e eu vou ler o terceiro, e que eu gostei muito do primeiro livro, e o segundo livro veio pra detonar o Romeu pra mim, mas eu vou ler o terceiro livro, e mesmo que ele tenha uma redenção no terceiro livro, eu sei que não é um livro pra eu romantizar, porque ele foi um personagem que teve uma característica muito, muito ruim no segundo livro. Eu sei que as pessoas cometem erros e que isso são coisas que a gente tem que perdoar, mas a gente tem que saber o limite, entendeu? Então assim, eu, no lugar da Isabela, não perdoaria o Romeu de forma nenhuma, por mais que ele tivesse a melhor explicação do universo. Vendo a forma que ele se referia a ela grávida, ao bebê, então assim, é uma coisa que pra mim não seria romantizada, e pra você também não pode ser. Então, quando você vê um livro que você vê que o cara, ele passou do limite, ou a mulher também, não tô falando só de caras, mas assim, o personagem passou do limite do normal, por mais que ele tenha das melhores explicações, você tem que se colocar em primeiro lugar. Então se coloca em primeiro lugar como protagonista da sua vida. Então não coloca o seu par romântico como protagonista da tua vida ali, porque não é assim que as coisas funcionam e não é assim que as coisas podem ser. Então eu não romantizo Todas as Lágrimas que Chorei, mesmo sendo um livro que eu não gostei do livro em si. Mas mesmo que eu tivesse gostado do livro e que eu gosto do terceiro, pra mim o Romeu perdeu todas as estrelinhas que ele tinha no segundo livro, quando ele pega aquela menina tão fragilizada, grávida, que já sofreu tanto na vida, que não tem ninguém por ela, e ele trata ela e o bebê dele dessa forma. Pô, faz vasectomia, meu filho, não quer ter filho. Não
não quer ter filho de jeito nenhum, dá um jeito, entendeu? Não deixe isso acontecer com a mulher pra você fazer isso com ela, entendeu? A mesma coisa a mulher fazer isso com o homem em outra situação, né? Não da gravidez, porque, né? Tu pega a pessoa e oferece o mundo pra ela e só porque, infelizmente, acontece uma coisa que é a culpa dos dois, é uma culpa mútua ali, porque ela não fez a filha sozinha, então você não pode, tipo, jogar a pessoa no canto do mundo por causa disso, entende? E é exatamente isso que ele faz. Ele pega ela e vira as costas pra ela na hora que ela mais precisa dele. Então não romantizem um cara que virou as costas pra vocês uma vez, duas vezes, entendeu? Porque ele faz isso com ela mais uma vez. Então, assim, não romantiza esse tipo de pessoa na sua vida. Se você tá precisando e ela vira as costas pra você, não romantiza, por mais que ele seja incrível, lindo, maravilhoso, rico, milionário, bilionário, entendeu? Não romantiza, porque no final vai dar merda, vai dar cagada. E mesmo que no livro não dê cagada, na vida real as coisas não acontecem da forma que acontecem no mundo literário, né? O próximo livro que eu vou falar pra vocês, que vocês podem ler, mas não podem romantizar de forma nenhuma, zero, é 365 dias. Por quê, gente? Obviamente, o cara te sequestrou e aí ele falou pra você, você tem que ficar 1 ano comigo. E aí, tipo assim, muita gente, mas é tipo assim, muita gente, quando saiu esse filme, eu queria um Máximos pra mim, eu queria um mafioso pra me sequestrar e fazer isso comigo, e lindo, maravilhoso, queridas. O mafioso que te sequestrar não vai ser o máximo, lindo, maravilhoso. Para de desejar isso pra sua vida. Eu acho engraçado porque tem gente que fala fervorosamente, eu queria ser sequestrada por um mafioso. E aí tu fica horrorizada, pelo menos eu fico horrorizada. Quando eu vejo alguém falando isso, eu falo, cara, acorda, tu vai ser sequestrada por um mafioso, mas não vai ser assim, não vai ser desse jeito, entendeu? Acontecem muitas coisas na vida de quem é sequestrado por um mafioso. E não é assim não, ele não vai te sequestrar porque você é linda e maravilhosa, ele quer casar contigo não, acorda. Entendeu? Não vamos romantizar homens que sequestram mulheres ou mulheres que sequestram homens, porque isso é loucura, é psicopatia. Isso aí é uma pessoa completamente louca. Inclusive, eu tenho uma amiga que leu até o final do 3º livro e assim, o Máximos não tem nada daquilo que a gente imaginava. Ele não sonhou com ela, nem nada do tipo pra sequestrá-la, não. A explicação é completamente diferente. As coisas acontecem de formas completamente diferentes e essa vida que ela leva ali com ele não pode ser romantizada de nenhuma forma. Se você não sabe de que livro eu tô falando, é esse livro aqui que virou um filme. Aí a galera toda ficou assim, enlouquecida porque o homem era lindo e não sei o quê. 90% das mulheres que vão falando que queriam ser sequestradas por ele, só que, queridas, não faz sentido isso na minha cabeça. O mundo não é assim, os sequestros que tem não são assim, e é isso. E o último livro que eu vou falar pra vocês, que vocês podem ler, mas não podem romantizar, é After. Em After a gente vai conhecer a Tessa. A Tessa é uma menina super quietinha, que tá indo pra faculdade. A mãe dela é uma mulher muito rígida, muito assim, reta, muito correta. E ela tá indo pra essa faculdade e ela chega lá, ela vai dividir quarto com uma menina. E ela acaba conhecendo um dos amigos dessa menina, que é o Hardin. O Hardin é aquele cara bonitão, todo forte, tatuado em tudo que é canto. E aí ela começa... E aí ela olha pra ele cheio de pista. Ele é descolado e ela é a garota... Sabe, o popular e a impopular, basicamente é isso, esse é o negócio. E ela acaba se envolvendo com ele, ali acontecem umas situações no livro em que eles acabam se conhecendo melhor, e aí ele é grosso com todo mundo, menos com ela, e aí ele tem problemas com todo mundo, menos com ela, ele tem problema com os pais, ele tem problema com todo mundo, e aí não sei o que, os amigos dele são super esquisitos. E aí eles começam a se apaixonar, e ela se apaixona por ele, e aí ela começa a morar junto com ele. Então assim, a gente vai vendo ali ela quebrando os laços dela com a mãe, ela terminando com o namoradinho dela, e pra poder dedicar o relacionamento dela a ele, e eles poderem ter um relacionamento ali. Só que no final do livro, a gente vai vendo que as coisas não eram como a gente pensava. E mesmo que depois, nos próximos livros, aconteçam várias coisas pra ele se redimir, a gente não pode romantizar porque o Hardin é um homem explosivo no primeiro livro. Então, assim, isso na vida real, ele ser explosivo no livro e não chegar a ser explosivo com ela diretamente, ele ser explosivo com outras situações,
No livro é muito racional. No livro a gente escolhe como o personagem vai ser, com quem ele vai ser explosivo, como ele vai ser, por que ele vai ser. E na vida real não é assim. Quando eu falo pra você não romantizar o livro, não é porque o livro tem violência explícita contra ela, mas que numa vida real, você desejando ter um relacionamento com um bad boy que seja assim, bruto, que quebra as coisas, e que faz isso, e que bebe, que isso e que é ruim pra você. Na vida real, a gente não escolhe como as pessoas vão agir. Então, assim, nossos autores, eles escrevem os nossos personagens masculinos, brutos, bad boys, ignorantes, sem responsabilidade afetiva, mas depois elas vão lá e elas resgatam ele de uma forma muito linda, muito bonita. Algo que a gente não consegue fazer na vida real. Então, assim, quando eu falo pra você não romantizar um livro, não é que o livro é ruim, não é que os livros que eu falei aqui não é pra você ler, não é pra você gostar. Você pode ler, você pode gostar do livro que você quiser. Só tô dizendo pra você não querer resgatar isso pra sua vida, sabe? Não tentar, não levar isso como meta. Porque sim, muitas adolescentes leem esses livros e elas pensam, nossa, eu queria muito um garoto assim, que fosse assim, que fosse grosso com todo mundo, menos comigo. Então, assim, cara, isso é muito, 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 muito difícil de acontecer. Eu nem acredito que possa acontecer. Porque em algum momento você vai fazer alguma coisa pra ele que ele vai ser explosivo com você. Ele pode não violentar ali o limite, sabe? Ele pode não quebrar ali o limite de chegar a ti, a tocar em você, sabe? Mas ele vai chegar no momento que ele vai ser explosivo com você. E mesmo que ele não seja explosivo com você, se ele for explosivo em outros quesitos, ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma ajuda, ele precisa ele precisa buscar por ele. Não adianta você tentar ser a pessoa que vai resgatar ele desse lugar e aí ele vai se redimir completamente e ele nunca mais vai ser nada de ruim porque você é um anjo e vai resgatar ele do inferno, entendeu? Então, quando eu falo isso, quando eu trago esse vídeo aqui, é realmente porque eu vejo muita gente mesmo no Instagram, falando sobre isso, sobre, nossa, como eu queria um máximo na minha vida, como eu queria ser sequestrada por um mafioso, como eu queria um Romeu na minha vida. E assim, eles são personagens que não agiram de forma legal. Então quando você vê que o cara, no livro, não agiu de forma boa, de forma coerente, de forma ali, de acordo com o ideal, sabe? Que o ideal é que um homem que faz um filho fique contigo pra cuidar do filho, entendeu? Não jogar a responsabilidade toda pra cima de você e falar, olha, eu não quero ter filho, eu não posso, tenho traumas, e ir embora e te largar pra trás, mesmo que ele te dê todo o suporte financeiro. Não é assim que as coisas são. Então, assim, quando a gente romantiza, e eu não tô dizendo assim, eu sei que muita gente fala, eu queria um máximo, mas fala só em relação àquele máximo e daquele jeito. Só que o problema é quando a gente vê pessoas muito novas entrando nisso e querendo isso, porque leem livros em que o cara é grosso com todo mundo, menos com ela, e elas acham que quando elas arrumarem um cara que seja grosso com todo mundo, menos com elas, eles vão ser aquele cara que vai amar elas mais do que tudo. Que é essa percepção que o livro dá. No After, por exemplo, o Hard ele tem problema com o pai, ele não conversa muito com a mãe, então assim, ele bota a Tessa num lugar pra ele em que ela é a mulher da vida dele. Então assim, ele leva ela muito pra esse lado de é o amor da minha vida. E as pessoas ficam assim, pensando em como ter o amor, aquele grande amor, sabe? E acham que é isso, e não é isso. O amor não é você ser a única pessoa na vida de alguém, você ser a pessoa que ela não gosta de ninguém, ela só gosta de você. Isso não é amor, isso aí já é uma outra situação. Você não pode romantizar isso e querer isso pra sua vida. E apesar de eu achar que esse vídeo vai ser muito criticado, eu tô fazendo ele porque eu realmente acho importante que vocês entendam que a gente não pode romantizar esse tipo de coisa. Eu trouxe só alguns exemplos de livros, mas assim, em qualquer livro que você lê, que o carinha ou a mocinha não tenham as atitudes corretas e ideais, você não pode romantizar. Mas, Jennifer, as pessoas do mundo real não têm as melhores atitudes ideais do mundo real. Mas aí é uma coisa diferente. Você conhecer uma pessoa e aí você descobrir que ela é assim, que ela é assada, do que você querer ter uma pessoa assim e procurar ter uma pessoa assim, entendeu? É diferente de você, eu conheci um menino, me apaixonei por ele e eu descobri que ele é explosivo. É diferente de você escolher um menino explosivo porque você viu que a mocinha do livro deu um jeito no menino explosivo, entendeu o que eu quis dizer? Acho que esse vídeo pode ser criticado, mas acho que ele é um vídeo importante, porque eu leio muitos livros que tem
que tem muitas questões assim, que tem relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, que tem pessoas que não agem conforme elas deveriam agir, e eu leio os livros com a consciência de que aquilo ali não é pra ser romantizado. Então, quando eu trago esses livros pra vocês, é um livro bom, eu gostei muito de Já Disse Que Te Amo, mas eu não quero que você, garota que lê, ache que você vai ser a garota que vai resgatar um menino problemático das drogas, entende? Então é isso que eu quero dizer quando eu trago esse vídeo pra cá. Que independente das indicações de livro que eu faço pra vocês, é como se fossem contos de fadas. Então assim, não existe vampiro. Você vai desejar ter um vampiro? Beleza, mas não existe um vampiro, tá entendendo? Então eu não quero que vocês entrem num mundo, num caminho em que porque algum tipo de livro que eu indiquei pra vocês levou vocês a achar que vocês poderiam ser uma bela, entendeu? Porque não existe o Edward. Então, não é isso que eu tô dizendo, entendeu? Não existe o carinha que vai se redimir da forma que o Hardin se redime depois. Não vai ter o carinha que vai se redimir como o Romeu vai se redimir no terceiro livro. Eu já sei que ele vai se redimir no terceiro livro. E não existe o carinha que vai largar as drogas por sua causa. Então, assim, é só isso que eu tô falando pra vocês. Independente dos livros que eu indicar pra vocês, não levem isso pra vida de vocês, entendam isso como uma ficção. Assim como você não vai sair por aí procurando um cara que seja um vampiro pra você se relacionar, você não pode sair por aí procurando um cara que seja um explosivo pra você resgatar. E espero que vocês não fiquem com raiva de mim por algum motivo, e esse não é o objetivo desse vídeo, é mais pra esclarecer pra vocês as coisas que vocês podem ler, que não existe isso de esse livro é assim, é assado. Você pode ler o que você quiser, só que você não pode querer isso pra sua vida. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça quando você lê. Inclusive, isso entra também em outras questões de pessoas se tornarem extremamente exigentes por causa dos livros. Quando eu comecei a ler ali na minha adolescência, eu era muito assim. Então, tipo assim, o cara que eu fosse me apaixonar tinha que ser incrível, ele tinha que me trazer flores e chocolates todo dia, e ele tinha que ser o cara que ia fazer isso e aquilo. E a vida real, ela não é assim. Então, assim, a gente se torna muito exigente por causa dos livros, né? Por causa dos livros de romance, a gente vê aqueles atos românticos lindos, mas a gente também se torna pouco exigente e burra, porque a gente romantiza aquilo que não deve ser romantizado, e a gente acredita que, de fato, nós podemos ser as pessoas que vamos resgatar alguém, ou vamos ser a única exclusiva e o amor soberano na vida de alguém, e que nós vamos ser as pessoas que vão ser o resgate de outras, e essa pessoa vai fazer de nós o seu mundo. Isso não é legal, isso não é saudável, isso não é bom pra você nem pra pessoa. Então, se você conhece um cara explosivo, se você conhece uma garota problemática, um garoto problemático, não é só você não buscar esse tipo de pessoa pra você ser o resgate dela porque você leu isso em livros. E vocês podem achar que isso não acontece, mas isso acontece, é só você ler os comentários de vários e vários vídeos que vocês vão ver que essas coisas acontecem muito e muito mesmo. Então, assim, se você vê um vídeo falando de Bela Desastre, falando bem do livro, você vai ver outras pessoas comentando como queria um garoto daquele. Ou quando você vê as pessoas falando de After, você pode abrir os comentários, que sempre tem os grupos. Então, assim, apesar de ter muita gente que não gosta de um tipo de livro, tem muita gente que gosta. Então, aquelas pessoas que gostam, elas têm que ter ciência de que elas gosto, beleza, mas eu não vou querer isso pra minha vida. Eu não posso deixar vocês acharem que eu quero isso pra vida de vocês, entendeu? Não que o que eu quero pra vida de vocês. Enfim, gente, é muito difícil de se explicar, assim, pra câmera, explicar o que eu tô pensando, mas basicamente é isso. Não romantizem esse tipo de relacionamento em nenhum grau, entendeu? Então é por isso que eu trouxe esse vídeo pra cá, porque eu quero ter também a liberdade e a paz e a tranquilidade de saber que, apesar de eu gostar de um livro, vocês que lerem aquele livro nunca irão querer aquilo pra vida de vocês, sabe? Entenderam? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer, e caso não tenha ficado, eu tento me explicar de novo depois. Mas tô calor pra caramba, Jesus, tô suando pela bica aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau!